Vamos lá. Qual que é aquele limite para a gente falar para o paciente, olha, vale a pena retratar esse dente aqui ou não? É o caso já de você pegar e a melhor opção aqui seria já uma extração e reabilitação por implante. Nem sempre essa pergunta, né, tem uma resposta ali tão retilínea. Na verdade, a gente tem considerações que a gente faz caso a caso e para ajudar que você hoje, né, nessa tomada de decisão, eu vou usar o exemplo de um caso clínico de um dente 36 de uma paciente que procurou atendimento, né, ela estava em meio a uma reabilitação e durante a radiografia panorâmica e de planejamento foi localizado, né, uma lesão de grande extensão nesse dente 36 e foi um achado radiográfico, o dente totalmente assintomático e logo em seguida, né, dela tá aí nesse processo de reabilitação, ter feito, identificado, eu falo, é só você pegar e começar a mexer que o negócio, né, ele aparece. Já foi, de princípio, né, removida então a coroa definitiva que ela tinha nesse dente 36 e deixada com provisório para daí fazer avaliação com a endodontista e tudo mais a respeito desse dente. E curioso que nesse meio do caminho, né, nesse intervalo aí de um dente totalmente assintomático e de um achado na radiografia, apareceu uma fístula, certo? Inclusive com um pouco de, na verdade foi um aumento de volume que depois, né, abriu e drenou e foi formada então essa fístula. Então vamos usar esse exemplo desse dente 36 para falar um pouco dessas variáveis, dessas considerações que a gente pode fazer, né, e que podem ajudar você aí na tomada de decisão do seu próximo caso clínico. Não dá para a gente considerar avaliar um caso como esse, né, quando a gente está tratando desses casos, especialmente esses mais limítrofes, né, não é um retratamento mais usual, um retratamento já com várias considerações, né, para a gente pegar aqui como exemplo, mas simplesmente não dá para a gente avaliar numa radiografia nem nada disso. Hoje, a melhor forma, com certeza, solicitar uma tomografia de alta resolução para poder fazer essa análise. Muito bem. Então, vamos colocar assim um passo a passo, né, de uma timeline que a gente pode seguir, né, de uma sequência que a gente pode seguir para poder fazer essa avaliação aí da melhor forma. Claro que caso a caso, existem casos que vão exigir outras variáveis que a gente considere, mas de forma geral, eu gosto muito de começar pelo seguinte, qual que é, né, a condição coronária, ou seja, como que dá para a gente reabilitar esse dente numa boa, ou a estrutura coronária desse dente, ela já está tão comprometida, já invadiu o espaço biológico, já para fazer um aumento de coroa clínica não vai ser possível, ou, né, se é uma região estética, às vezes compromete estética, mesmo a gente usando as saídas que a gente tem hoje, não dá. Então, se a porção reabilitadora, um dente que já está condenado pela parte reabilitadora coronária, não tem nem por que a gente dar sequência. Segundo ponto, vocês estão vendo que a gente nem começa pela parte endodôntica, né? A gente nem está começando ainda a falar da endo. Segundo ponto, a condição periodontal desse dente, né? Como é que existe alguma perda óssea generalizada, é um paciente com periodontite, enfim, esse dente especificamente ele tem alguma perda óssea mais específica. Aqui a gente vê que existe, né, uma lesão de furca, mas pela condição aqui do nível do osso alveolar, né, proximal, a gente pensa que essa questão aqui da furca, ela não seja, né, de uma condição periodontal desse dente, mas vamos falar bem a verdade aqui, isso daqui tá muito com cara de essa lesão em J, né, tá muito com cara, muito com aspecto de que esse dente ele pode ter uma trinca, certo? Então assim, mas periodontalmente falando, não é um dente aí que tem um comprometimento já que inviabilize a sua manutenção. Como terceiro ponto, aí sim a gente entra nessa questão aqui, será que tem trinca? Que é o que? É a integridade radicular, tá? O terceiro ponto, que daí a gente faz uma varredura, não é simplesmente aqui agora, né, que a gente vai fazer, não vamos fazer essa varredura aqui juntos, né, mas é o momento que a gente pega e faz aquela varredura de cabo a rabo aí em todo esse exame bastante detalhado, para buscar se existe alguma região aí que remeta, né, a condição aí desse dente ter uma trinca, né, o que colocaria a gente aí numa outra situação, ok? Mas depois de um exame muito detalhado feito, né, não teve nada conclusivo aqui nesse caso especificamente com relação à presença de trinca. Então, se não existe nada conclusivo também com relação à presença de trinca, né, isso não é algo assertivo, a gente
conversa o quê com o paciente aqui? Olha só, eu tenho aqui toda uma característica que fala, poxa vida, que me leva muito a crer que esse dente possa realmente ter uma trinca pelas características aqui envolvidas. No entanto, a gente vê também que esse tratamento aqui, né, ele tá aquém do que seria aí os padrões mais desejáveis para um tratamento endodôntico e realizado também há 20 anos. Então, isso deixa uma margem também para a gente pensar o quê? Pode se tratar de uma trinca? Pode, mas pode se tratar de um insucesso endodôntico mesmo, falando, né, de tecnicamente aí, endodonticamente falando, é um insucesso devido à falha no tratamento ou uma infiltração coronária, que seja, é possível, tá? Então não tem como a gente bater o martelo a respeito do quê? Da integridade radicular aqui ainda. Então deixa isso daí, nesse caso aqui específico, deixa essa questão em aberto, esse terceiro item em aberto. O quarto item, aí sim a gente vai buscar o quê? Vamos buscar, né, endodonticamente falando, se existe algum desafio extra aí para o nosso retratamento, algum desvio, assim, algum impedimento, né, uma perfuração, um desvio, uma perfuração, um desvio, uma lima fraturada, né, algumas questões aí que colocam a gente, né, num lugar de falar assim, opa, pera lá, são eventualmente variáveis, né? Se tiver uma lima fraturada, se tiver uma perfuração, se tiver um desvio, são variáveis ali que eles impactam, né? Eles podem impactar o prognóstico, né? Claro, uma lima ela pode ser removida, uma perfuração ela pode ser selada, um desvio pode ser retomado, corrigido. No entanto, a gente tem que considerar que pode ser que não seja possível, às vezes tentando retomar um canal que tem um degrau, ele vai ser realizado aí, acaba realizando um desvio, ou tentando remover um fragmento de instrumento, eventualmente ocorre uma perfuração. Então, assim, são fatores extremamente importantes que sejam ditos, sejam levados em consideração e especialmente conversados, explicados para o paciente. Lembrando sempre, se você não viu, né, assista aquele nosso vídeo aí, não é para a gente conversar com o paciente também colocando medo, né, falando, não quero que o paciente faça endo, a ideia não é essa não, né, mas é pontuando de maneira bastante segura, né, quando você pontua de maneira assertiva as coisas para o paciente, ele costuma, né, se sentir bastante seguro aí com você para, mesmo com as variáveis, mesmo com os riscos, né, dependendo aí do que ele busca, ele pode topar aí um retratamento. Além disso, né, dessas variáveis, aí, se tem alguma complicação com relação ao retratamento em si, né, se depois de você daí ter avaliado, você como profissional da endodontia ter avaliado, olha só, aqui a gente tem um pino de fibra de vidro, né, cimentado aqui nessa rede distal, os canais mesiais dá para melhorar a condição, um dos mesiais parece ter um pequeno desvio, não que necessariamente isso vá ser perfeitamente corrigido, a questão não é nem essa. Mas agora, nesse quinto ponto que você vai avaliar, é o quê? Se existe condição de melhorar esse tratamento, tá? Não necessariamente a gente, num retratamento, não precisa ter aquela ideia super idealizada de falar, nossa, ele vai terminar maravilhosamente lindo, perfeito, como um tratamento primário, se eu tivesse pego esse dente aqui sem ter mexido em nada, ficaria. Né? Mas o que importa é que ele seja eficaz. Então, às vezes a gente melhorando de maneira considerável as condições do tratamento anterior, ele seja suficiente para o dente conseguir o reparo dessa lesão, tá certo? Aqui, a maior questão aqui, ó, avaliando aqui, então, de maneira geral, esse quinto item, dá para melhorar essa condição desse tratamento? Dá para melhorar. Né? Só considerando aí que esse tratamento foi feito 20 anos atrás, depois, no momento posterior que foi feito um pino de fibra de vidro. Então, assim, você pensa em técnica, você pensa em oxidação do material. Então, com certeza, a condição endodôntica dá para ser melhorada, tá? Isso sem sombra de dúvidas. E aí, o que mais pesa aqui, nesse caso especificamente? O terceiro item que a gente não fechou e que é um item assim, é um dos 3 primeiros itens, são aqueles que dão aquela martelada muito forte, né? Que é a integridade radicular, né? Então não tem nada conclusivo, né, que me leve a falar aqui para paciente de maneira
assertiva. Olha, tem uma trinca aqui, né? Ou não tem uma trinca aqui nessa raiz, ele tem as características, mas ele não tem um determinante. E aí vai muito da nossa conversa com a paciente, tá? Por quê? Porque aí é um momento, sim, que a gente tem, né, como opção para o paciente, em função, né, dessa característica toda, de cada ponto que a gente pontuou, cada variável pontuada aqui, é como se a gente fosse colocando os fatores de impacto, possível impacto no prognóstico, que a gente reduz, então, aquele prognóstico, não é mais aquele prognóstico lá acima de, né, ou um retratamento aí 85%, próximo, ou 90%, enfim, já cai um pouco essa porcentagem. Então, eu coloco na mesa também para paciente a questão de uma reabilitação por implante, tá? E aí a gente busca muito, né, também entender junto com a paciente qual que é a busca dela e o que ela está disposta, né? Porque aqui não é uma coisa que a gente bate o martelo sozinho, e o que a paciente está disposta a fazer, né, com esse dente aqui, se existe, né, para ela assim, essa preocupação. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dessa paciente aqui, é uma profissional da área médica, e foi uma fala interessante, porque foi uma fala dela mesmo, né? Ela falou assim, a chance desse dente, da gente retratar e dar certo é 0%. Aí eu também respondi com a paciente de uma coisa que eu acredito muito, né? Quando a gente trata de resposta biológica, a gente tem falando de biologia, nada acredito que a gente possa falar em 0% e nada a gente pode falar também em 100%. Então, dessa forma, né, dito isso, e até pela pergunta da paciente, pelo fato dela ser uma paciente aí que também é da área de saúde e pela própria vontade da paciente, né, ela falou assim, mesmo que seja mínima a chance de eu manter esse dente, né, já que a gente não tem aí de maneira assertiva que existe uma trinca aqui nessa região, realmente, né, a integridade radicular desse dente não pôde ser respondida nesse momento, pelo menos pela tomografia. Ela falou, então eu decido por fazer o retratamento e a gente tentar manter esse dente, né, explicado tudo a respeito da preservação, e foi o que foi realizado, certo? Então essa paciente está com esse dente retratado, ele vai ser mantido, né, num primeiro momento a gente faz uma preservação clínica, né, para ver se existe uma remissão dessa fístula, e depois um acompanhamento num primeiro momento radiográfico, né, apesar de radiograficamente a gente pode observar que vê de maneira muito pobre, né, aquilo que a gente vê na tomografia de maneira bastante assertiva. E se a paciente se mantiver bem, né, depois aí de 6 meses pelo menos de controle radiográfico, aí a gente pode pensar aí num controle tomográfico, né, para dar por determinado aí se está existindo realmente um reparo dessa lesão, né, ou não, tá? Mas é importante saber também que um caso como esse não existe a gente chegar nesse ponto, né, de tentar fazer e tudo mais e abrir mão de uma preservação adequada, tá certo? Se você já é inscrito no nosso canal, que bom ter você aqui de novo. Se você não é, se inscreve e aproveita também e se inscreve na Endolovers VIP List. A descrição, o link para sua inscrição 100% gratuita está na descrição aqui desse vídeo, tá? Segura que tem coisa que é só por lá mesmo que vai acontecer, e se você não tiver inscrito não tem como a gente ceder realmente, tá ok? Aproveitando, né, compartilhe esse vídeo aqui com seus colegas, é um vídeo muito bacana aí da gente poder levar muita informação aí que às vezes a gente está tão sozinho, né, dentro do consultório, tomando algumas decisões. E quantas vezes, eu digo isso por mim, tá, gente? Pode ser que para vocês seja diferente, mas eu digo isso por mim, né? Quantas vezes a gente tá lá e fala, poxa, que legal que seria, né, trocar uma ideia aqui com um colega. Às vezes o colega tem alguma ideia de outras considerações sobre outras variáveis que eu posso avaliar. E aí, às vezes, chega um vídeo desse pro teu colega, ele vai te agradecer bastante, né, de poder aí ter indiretamente alguém trocando ideias com ele através desse vídeo, e pode ser que ajude bem aí, pode ser que seja exatamente o que ele mais precisa, tá ok? Deixa seu like aqui pra gente saber que estamos te ajudando com o nosso conteúdo. Bom sempre ter sua companhia aqui, agradeço bastante, agradeço o pessoal que deixa comentário, especialmente, né, que para ali para compartilhar alguma experiência ou deixa alguma dúvida. Nem sempre dá pra gente responder em tempo
com uma brevidade muito grande, porque é bastante gente, eu falo, é muito legal a interação que a gente tem. No entanto, né, ali eu procuro ler o máximo que eu posso ali, aproveitar, né, as dúvidas para produzir novos conteúdos, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.